Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco e aprender sobre a matéria e as suas propriedades específicas. Então, em aulas anteriores, nós aprendemos o que é matéria, vimos o conceito do que é matéria e entendemos um pouco sobre algumas de suas propriedades. Eu gostaria de voltar um pouco a falar que o que define a matéria são, de fato, essas propriedades que ela apresenta, tá certo? E que cada tipo de matéria é usado em razões dessas propriedades que possui. Dessa maneira, por exemplo, a madeira é utilizada para a fabricação de móveis, ela é utilizada nesse sentido porque, além de ser resistente, pode ser serrada, pode ser lixada, tá certo? Então, isso é só um exemplo das características que a matéria, as diferentes matérias que existem, apresentam. E essas diferenças vai ser resultante das propriedades que a matéria possui. E dentro desse contexto, falando de propriedades da matéria, é preciso a gente destacar as propriedades que são consideradas gerais e as propriedades que são consideradas específicas, tá certo? Em aulas anteriores, nós falamos das propriedades gerais. Então, por exemplo, a gente aprendeu sobre massa, impenetrabilidade, elasticidade, compressibilidade, divisibilidade. Então, todas essas, entre outras, são exemplos de propriedades gerais da matéria. Na aula de hoje, a gente vai especificar, tá certo? Vamos falar mais sobre as propriedades que de fato são específicas, que é o que vai fazer diferenciar um material, uma matéria de outra, tá bom? Então, sobre essas propriedades específicas, né, que como falei, permite diferenciar uma matéria da outra, elas estão muito relacionadas ao tipo de substância que compõe a matéria. Então, dentro dessas propriedades específicas, temos a seguinte classificação. Então, existem propriedades que são consideradas propriedades organolépticas, propriedades físicas e propriedades químicas. Nós vamos aprender e saber o que é cada uma dessas propriedades, quais são as diferenças, né, e o que caracteriza cada uma delas, tá bom? Então, eu começo falando para vocês sobre as propriedades organolépticas. Essas propriedades, elas podem ser notadas, elas podem ser percebidas e sentidas de fato pelos órgãos dos sentidos, como por exemplo a cor, que a gente pode perceber que determinada matéria possui, e isso é percebido através da nossa visão, né, é um órgão do sentido, os olhos são órgãos do sentido, um dos órgãos dos sentidos, é o brilho, né, que determinada matéria possui, odor, né, que isso aí pode ser percebido através do nosso nariz, né, sentindo esse odor, esse cheiro, né, o sabor, né, sentido através do paladar. Então, todas aquelas propriedades, né, da matéria que podem ser percebidas pelos órgãos dos sentidos, como por exemplo, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, né, são consideradas propriedades organolépticas, tá certo? Então, saber que determinada matéria, né, determinado alimento, né, tem um gosto mais adocicado ou mais salgado, isso é claro, quando se é comestível, obviamente, né? Isso é notado, isso é percebido, né? Por meio do paladar. O cheiro, um cheiro mais forte, um cheiro mais fraco, o odor, isso é percebido pelo nariz, né? Então, são propriedades que as diferentes matérias irão apresentar e que essas propriedades, nesse caso, que são percebidas pelos órgãos dos sentidos, são conhecidas como propriedades organolépticas, tá bom, pessoal? Além das propriedades organolépticas, existem também as propriedades que são chamadas de propriedades físicas. Aqui eu vou destacar algumas propriedades físicas, mas existem outras, tá certo? Não se restringe, não se resume apenas essas que eu vou citar, não. Existem outras propriedades físicas, mas a gente vai destacar apenas as mais importantes. Então, como propriedades físicas, temos o exemplo de ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, propriedade magnética, maleabilidade, ductilidade, dureza,
dentre outras propriedades, tá certo? Todas essas aí são consideradas propriedades físicas da matéria. Então, vou começar falando um pouquinho sobre cada uma dessas propriedades que eu mencionei, que eu citei, sobre propriedades físicas, né? Então, a gente começa falando sobre o ponto de fusão. O ponto de fusão consiste na temperatura em que a substância ela vai passar da fase sólida para a fase líquida, né? Sempre em relação a determinada pressão atmosférica. A gente viu isso, o que é fusão, certo? Quando estudamos as mudanças de estado físico da matéria. Lembra na aula anterior? Então a gente viu que quando, por exemplo, a água, ela passa da fase sólida, né, que é o gelo, para a fase da água líquida, né, esse processo de mudança é chamado de fusão, certo? E além da fusão, existe também a ebulição, né? O ponto da ebulição vai ser a temperatura em que a substância ela vai passar da fase líquida para a fase gasosa, né? Também sempre em relação a determinada pressão atmosférica. Então, mais uma vez, com relação à água, que a gente viu na aula anterior, né? Então, quando a água ela passa da fase líquida, né, para o estado de vapor, né, ela atinge aí um ponto de ebulição. Ela vai estar passando pelo processo de vaporização, mas precisamente atingindo o ponto de ebulição a uma determinada temperatura. E aí vocês conseguem observar nesse slide, né, há uma tabela com a temperatura de fusão e de ebulição de algumas substâncias, né? E aí a pressão, a uma determinada pressão atmosférica, que nesse caso é ao nível do mar. Então, ó, ponto de fusão, ponto de ebulição e a substância. Então, observe que aqui temos diferentes substâncias nessa tabela. Temos a água, o álcool etílico, o mercúrio, o ferro e o chumbo, certo? Então, observe que cada uma dessas substâncias irão apresentar diferentes pontos de fusão e diferentes pontos de ebulição, cada uma delas, né? Então, por exemplo, a água, ela atinge o ponto de fusão a 0 graus Celsius, né? Então, ela vai atingir esse ponto de fusão a essa temperatura. E o ponto de ebulição, tá? Ela vai atingir esse ponto de ebulição a 100 graus Celsius. Já o álcool etílico vai atingir o ponto de fusão, né, a menos 117 graus Celsius e vai atingir o ponto de ebulição, né, a 78 graus Celsius. O mercúrio atinge o ponto de fusão a menos 39 graus Celsius, enquanto que ele atinge o ponto de ebulição a 357 graus Celsius. O ferro ele atinge o ponto de fusão a 1535 graus Celsius e vai atingir o ponto de ebulição a 2750 graus Celsius. E o chumbo atinge o ponto de fusão a 327 graus Celsius e vai atingir o ponto de ebulição a 1751 graus Celsius. Então, observe que o ponto de fusão de cada uma dessas substâncias apresentadas aqui são todos diferentes, tá? Então, cada material vai atingir um ponto de fusão, o seu ponto de fusão específico, a uma determinada temperatura específica, tá? A mesma coisa acontece com o ponto de ebulição, tá bom? Então, esses são alguns exemplos do que é ponto de fusão, o que é ponto de ebulição, e exemplos também dos pontos de fusão e ebulição de diferentes substâncias. Além do ponto de fusão, do ponto de ebulição, que são propriedades físicas, é importante falar também sobre a propriedade física densidade. Tá? A densidade nada mais é que uma relação, né? Uma divisão entre a massa do corpo e o volume desse corpo. Né? Essa massa, geralmente, ela é medida em grama, por isso que aqui tem G, e o volume em centímetros cúbicos. Veja que é uma divisãozinha para a gente calcular a densidade absoluta. Então, a gente divide a massa do corpo, tá? Representada aqui por M, e a unidade de medida utilizada nesse cálculo é a grama, tá? Enquanto que o volume do corpo, representado aqui por V, ele é medido, tá, em centímetros cúbicos. Aí vai ficar essa fórmula aqui, a densidade igual a massa sobre o volume. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá, nessa tabela de densidade de algumas substâncias. Então, por exemplo, a água na fase sólida, o gelo, ó, a densidade em gramas por centímetros cúbicos é de 0,92. Já o alumínio é de 2,70. O chumbo de 11,40. O isopor de 0,01.
o mercúrio de 13,60 e o papel comum de 0,90. Observe que diferentes substâncias apresentam diferentes densidades. E como é que a gente descobre a densidade de determinada substância? Sabendo qual o valor da massa dessa substância e o volume por ela ocupado, a gente faz uma divisão da massa pelo volume, e o que vai resultar dessa divisão é exatamente o valor da densidade. Vamos até ver aqui um cálculo, né, um exemplo desse processo. Então, aqui a gente tem a água e o azeite, tá, de oliva. A água aqui, ó, eles estão duas provetas, contendo o mesmo volume de líquidos diferentes. Então, aqui temos a água e aqui temos o azeite, certo? Ó, observe que a água ela está com volume aqui de 300 centímetros cúbicos e o azeite também de 300 centímetros cúbicos. Aqui fala que, ao pesarmos os dois líquidos, ou seja, a água e o azeite, encontramos os valores de 300 gramas para a água e 276 gramas para o azeite. Tá? Então, esses aí são a massa, né, de cada uma dessas substâncias. E aí pede, calcule a densidade de cada um. Qual desses líquidos é o mais denso, a água ou o azeite? Então, vamos ver esse exemplo aí, esse cálculo, tá? Para a gente compreender melhor. Ó, então, primeiro aqui, a água, né, ela tem uma massa de 300 gramas, colocou aqui na questão, foi colocado. O volume de 300 centímetros cúbicos, como a gente está vendo aqui nessa proveta, tá? E aí, para calcular como é que a gente faz? A gente divide a massa pelo volume. A gente não viu anteriormente como é a fórmula da densidade, não foi isso? Então, a gente divide a massa, que no caso é 300, ó, 300, tá? Dividido por 300 também, por coincidência, que é o volume, tá? Então, quanto é que vai ficar? Se a gente dividir 300 por 300, fica quanto? A densidade da água é igual a 1 grama por centímetros cúbicos, tá? As unidades que ficam aqui é justamente cada unidade, por exemplo, a unidade da massa, que é o grama, ó, barra a unidade do volume, que é quem? O centímetro cúbico, tá? 1 grama barra centímetro cúbico é o valor da densidade da água nessa situação. Já no azeite, ó, a massa do azeite é de 276 gramas, né, como a gente pode observar aqui. E o volume é de 300 centímetros cúbicos. Então, a mesma coisa, a gente vai dividir 276 gramas por 300, né, centímetros cúbicos, e aí o valor da divisão vai dar 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Tá? Então, na questão pergunta, qual dos dois líquidos é o mais denso? A água ou azeite? O líquido mais denso, minha gente, é aquele que é mais pesado. Então, qual é o valor maior? É a densidade da água, que é 1, ou a densidade do azeite, que é 0,92? Se a gente observar aqui os valores, né, a gente vai ver que a água é mais densa, né, é mais pesada, né, que o azeite de oliva, tá? Esses valores que foram dados aqui com relação à sua densidade. E é dessa forma que a gente consegue calcular a densidade de qualquer substância, né, tendo com isso as informações da massa e do volume ocupado por essa substância. Ainda sobre as propriedades físicas, existe a propriedade magnética, né, que é aquela propriedade que a substância tende a atrair pedaços de ferro e de níquel. Né? Um exemplo dessa substância magnética natural é a magnetita. Né? Por exemplo, a magnetita é um ímã natural. Não sei se vocês já viram um ímã em algum momento, mas ele tem essa capacidade de atrair, né, esse pedaço de ferro. Né? Então, outras substâncias podem adquirir propriedades magnéticas, como, por exemplo, ímãs artificiais constituídos de ferro, aos quais se acrescentam proporções determinadas de alumínio, níquel e cobalto. Além da propriedade magnética, uma outra propriedade física é a maleabilidade, né, que é a propriedade que permite à matéria ser transformada em lâminas. Toda matéria capaz de ser transformada em lâminas é considerada maleável. É o caso da maioria dos metais. Ainda sobre as propriedades físicas, existe a ductilidade. Tá? Essa ductilidade ela consiste na propriedade que a maioria dos metais possui de ser dúctil, ou seja, de ser transformada em fios. Tá? Então, essa capacidade desses materiais, desses metais, a maioria dos metais serem transformados em fios, é chamada de ductilidade. Tá certo? E também tem a questão da dureza, né, que consiste na resistência que a superfície de determinada substância oferece
ao ser riscada por outro material. Um grande exemplo é o diamante, que é a substância natural que apresenta maior grau de dureza, né, pois ela é capaz de riscar a si e a todas as outras substâncias, não sendo riscada por nenhuma outra, tá certo? Se a gente for analisar, ó, essa escala aqui, né, de dureza, ó, o diamante é o que tem essa maior, o diamante é o maior que tem a maior dureza, né, por essa capacidade que apresenta, essa propriedade física, né, que apresenta maior grau de dureza, pois é capaz de riscar a si e a todas as outras substâncias, né, não sendo riscado por nenhuma outra, né? Veja que interessante. E aqui temos outras, né, outras substâncias, né, que têm outros graus de dureza, mas bem menores que o diamante, né, que realmente é o que apresenta o maior grau, certo? Bom, até então eu estava falando sobre as propriedades químicas ou físicas, né? A gente viu inicialmente as propriedades organolépticas, vimos as propriedades físicas, e para finalizar vamos falar um pouco sobre as propriedades químicas, né? Em definição, as propriedades químicas são as responsáveis pelos tipos de transformação que cada substância é capaz de sofrer, né? Então, os processos que transformam as substâncias em outras são denominados reações ou transformações químicas. Um grande exemplo, né, que a gente acredita, não sei se vocês já viram, acredito que sim, em algum momento. O ferro, ao combinar-se com o gás oxigênio, né, em presença de ar úmido, o que é que vai acontecer? Ele vai transformar-se em ferrugem, né? Então, material com ferrugem, né? O ferro ficou enferrujado, né? Eu não sei se vocês já escutaram isso em algum momento. Então, o que é isso? É que o ferro, né, ele se combinou com o gás oxigênio na presença do ar úmido e transformou-se na ferrugem, né, em ferrugem. Isso é um exemplo de propriedade química, tá, da matéria. Então, os processos que transformam substâncias em outras são denominados reações ou transformações químicas. Aqui está a referência que eu utilizei para elaborar essa aula, tá? E eu desejo bons estudos para vocês. Fiquem atentos e atentas à atividade proposta sobre esse conteúdo. E qualquer dúvida, entre em contato durante o horário da aula, que a gente vai tentar compreender da melhor maneira possível esse assunto. Um abraço virtual e até a próxima aula.